Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta. Me basta, teu amor me sustenta. Boa noite, meu nome é Nara. É com muita alegria e muito carinho que estamos iniciando mais um programa da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Eu Seguirei. Boa noite, é com muita alegria realmente. Estamos iniciando esse programa onde vamos falar de muitos assuntos interessantes. Sim, este programa é um programa voltado para a juventude, foi preparado com muito carinho, com muita dedicação, com partilhas e temas que vão trazer muito aprendizado. Por isso eu convido a você a ficar conosco até o final desse programa. E aproveite, avise seus amigos, chamem todos para participar também com a gente. E na história da nossa igreja, em cada canto do mundo, nós temos muitos jovens, né, moças e rapazes que deram a sua vida por Cristo. Eles foram luz na escuridão, para aquele momento que viveram, naquela época, para aquele lugar. Mas o interessante é que até hoje, o mundo pode conhecer a Cristo, ouvir a voz de Cristo através de suas histórias de vida. Vamos lembrar alguns deles? Vamos lá. O primeiro mártir, né? O Santo Estevão. Temos Santa Filomena. São Francisco de Assis. Santa Inês. São Sebastião. Santa Joana d'Arc. São Tarciso. Santa Gema Galgani. O Beato Pedro Jorge Frassati. Santa Teresinha, Beata Chiara Lucci. Então, e temos também da nossa atualidade, que vai ser beatificado agora dia 10, Carlos Acuti. Isso mesmo, um jovem de exemplo que dedicou a sua vida para a evangelização. Muito linda a história dele. Eu convido até vocês aí de casa, depois tirar um tempinho e pesquisar e ler sobre este grandioso jovem que está aí na nossa atualidade, vai ser beatificado dia 10 de outubro. E falando em juventude, falando em vida, doação a Cristo, nós vamos convidar a nossa jovem pirenopolina que vai estar conosco hoje, Tayana Nogueira. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o pecado até o fim. E uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Boa noite, Tayana. Boa noite. Boa noite.
É uma grande alegria receber você aqui conosco. A alegria é toda minha, gente. Então, a Tayana é uma jovem daqui de Pirenópolis e é uma jovem também assim que busca ajudar, auxiliar na paróquia, né? Também com a juventude. Ela é catequista, ela participa da pastoral da liturgia e é uma serva também dos Jovens Sarados, que é a nível diocesano, né, Tayana? É um pouquinho a nível diocesano, sim, Jovens Sarados. Atualmente, né, nós estamos... É uma missão que está em torno de mais de 116 estados aqui do Brasil. Aí eu estive na coordenação por 2 anos, né? Saí recentemente, agora eu só estou como serva da missão. Maravilha, né? Muito bom ver essa missão assim, ligada à juventude. Vamos começar com uma oração, Tayana? Você pode conduzir para nós? Conduzo. Vamos rezar uma Ave Maria, né? Pedindo a Nossa Senhora a intercessão, para que ela guie, né? A nossa partilha, guie esse programa, para que nos ajude, né? A alcançarmos as graças necessárias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, Rogai por nós. É muito bom, né, quando a gente fala da nossa igreja, quando a gente vê tantas histórias dos santos, né? E vê, assim, a força, a coragem deles, a fé, muito bonito, né? E Tayana, assim, partilha para nós aí um pouquinho, né? Ainda mais você que tem essa experiência e essa vivência com os jovens, né? Como é ter Cristo, como é ser jovem no mundo de hoje, na atualidade de hoje, mas tendo Cristo como centro da vida, como centro da vida do jovem. Então, é uma pergunta que deixa a gente meio assim, porque a gente tem que falar em nome da juventude, né? Em nome daqueles que vivem e que buscam. Mas é que nem aquela passagem da Bíblia, né? O meu fardo é leve, meu jugo é suave. Quando a gente tem essa experiência, esse encontro com Jesus, assim, que a gente tenta buscar uma vida, o que parece ser pesado, o que parece ser difícil, né? Vai fluindo com o Espírito Santo, com Deus, né? Colocando Jesus no centro de todas as coisas, porque a gente não deixa de ser jovem, a gente não deixa de rir, a gente não deixa de comer, a gente não deixa de partilhar, a gente não deixa de fazer muita coisa, né? O que a gente deixa não é nada perto daquilo que Deus tem para nós. Então a gente fica, para falar a verdade, não tem muita diferença, né? Eu sempre falava no começo que quando eu tive, né, essa mudança, comecei a buscar esse processo de conversão, eu sempre falava para os meninos que a partir do momento que a gente entra para dentro da igreja, não é só uma porta, né? Tem um mundo de possibilidades lá dentro. Tem outro mundo que a gente vive do lado de dentro. Então, quando a gente está do lado de fora, quando a gente está no mundo, a gente não conhece nada, né? E na igreja, cada dia que passa, né? O que não falta é coisas para descobrir, né? Formas de ser feliz, de ser santos, identidade. É verdade, quando a gente vê que realmente Cristo nos deixa livres, né? Quando você fala em conhecer, aí que a gente se sente livre. Conhecereis a verdade vos libertará. É isso, essa liberdade mesmo. A gente se sente livre mesmo dentro da igreja, livre de ser quem a gente é, né? E aquela busca incessante de fazer a vontade de Deus que nos torna mais livres ainda. E é um chamado para todos, né? Não é algo assim somente para alguns. Todos os jovens são chamados a essa resposta, né? Essa decisão. Sim, esses dias, né, a gente estava, não sei, acho que foi o Padre Eduardo, a gente estava meditando, a gente estava conversando, e a gente falava isso, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas por quê? Fica parecendo que Deus tem uma preferência ali por alguém e tal, assim. Mas é porque poucos são os que dão ouvidos ao chamado, né? Aqueles que acolhem a chamada.
por isso que é os escolhidos, né? Os escolhidos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e tentam, né, buscar e tentam ser melhor diante disso. Então, É verdade, quando a gente falou da liberdade em Cristo, que Cristo nos liberta, o contrário, né, é o pecado que nos torna escravos, né? Escravos do mundo e às vezes com essa cegueira que a gente não percebe. Então, quando a gente está em pecado e não está buscando estar no estado da graça, a gente não consegue, às vezes, ouvir, dar aquela atenção ao chamado de Deus em nossas vidas, né? Outro dia, né, a gente sempre partilha, sempre comentando, né? Essa questão da escravidão. O pecado, né? O mundo, ele nos escraviza. Escraviza como pessoas, escraviza dentro do pecado, dentro das nossas más inclinações. Então a gente fica numa coisa assim, aprisionada lá dentro, né? Sempre sempre buscando preencher algo, um vazio que não tem, que você começa a trabalhar e aquilo não te serve, parece que tem um vazio ali dentro e vai buscando em outras coisas, sempre falta algo, e você vai virando escravos, muitas vezes da vaidade, muitas vezes da beleza, de vícios, de bebidas, de drogas, sempre em busca de algo que só em Jesus mesmo, só em Deus mesmo, quando a gente se descobre em Deus, que a gente conhece, né? Começa a preencher, começa a entender, né, o que faltava no seu coração, porque o verdadeiro espaço mesmo, a gente sempre, na nossa vida sempre vai faltar algo. E quem completa esse espaço é Deus. Nós só vamos ter essa completude quando nós morrermos, né, encontrarmos face a face com Deus. E então só lá que a gente vai ser saciado plenamente. Então na nossa vida, nessa terra, a gente sempre vai estar faltando algo na nossa vida, né? Então a gente, como cristão católico, quando a gente conhece a verdade, nós vamos estar buscando, né, trilhando esse caminho, conhecendo a verdade, tentando preencher isso no nosso coração. Assim, e quando Deus nos preenche, nada mais importa, porque Deus nos completa, né? E ao contrário, assim, vendo o tanto que está triste, né, as notícias sobre suicídios, né? Principalmente de jovens. E a gente vê esse completo vazio que a nossa juventude está, né? Em geral, no país, no mundo. Sim, são muitos. Eu lembro que acho que foi ano passado, no final de 2018, nós fomos realizar o primeiro Maranatá, né, que é o encontro dentro dos Jovens Sarados lá em Anápolis. E uma das coisas que mais tinha, uma das pessoas as pessoas que a gente mais encontrava lá são pessoas jovens, adolescentes, desesperançados, mutilados, se cortando, a palavra suicídio muito forte, muita essa ausência mesmo, assim, a ausência de Deus mesmo, né? Essa coisa, não é que a depressão, a ansiedade é falta de Deus, alguma coisa, mas aquela necessidade que eles têm de se preencher com algo, de ocupar o seu tempo, o seu espaço com algo, né? E muitas das vezes, na ociosidade, a gente se entrega a esses martírios, a essas, como é que fala? Essas mutilações, aos cortes, aos pensamentos suicidas, e também porque hoje em dia é o que nos leva, né? A escravidão começa muito cedo. Nós somos escravos de redes sociais, somos escravos de aparências, somos escravos de alimentação, de padrões estéticos, escravos da política, Então, sempre a gente está se espelhando, buscando alcançar um padrão que Deus não nos rotula assim, né? Não nos forma assim. Então, fica um padrão inalcançável na adolescência, né? É sempre alguém, eu não sou bonito o suficiente, eu não sou belo o suficiente, ninguém me quer. Então, a pessoa vai se rebaixando a cada vez mais para alcançar, para agradar pessoas, não para agradar a Deus, não para buscar aquilo, né? Então, por isso que acontece muito, né? Hoje em dia, na atualidade, nós temos muito desses casos mesmo, assim. É um grito da alma, né, necessitando um preenchimento, e há também uma exigência externa do mundo, e o jovem se vê como se não coubesse nenhuma dessas exigências, então bate, né, um desespero. Bate esse desespero, porque eu ainda estava
a gente pensa, né? Quando a gente tem 15 anos, a gente acha que nós chegamos no ápice da nossa idade. Eu ainda brinco, é porque a gente nunca fez 15 anos antes. Por isso que a gente acha que a gente nunca chegou em idades maiores, né? A gente acha que a gente está no ápice da nossa vida, que a gente tem uma vida e tal, assim, e aquela crise, aquela coisa, você não é adolescente, você não é jovem, você não é adulto. O que você é naquilo? Eu tenho que ter um lugar e tal. Ao mesmo tempo que tem crianças com 15 anos, tem mães com 15 anos, tem... Então, tipo, é naquele vazio, assim, aonde está Deus nesse meio, né? Muitas das vezes é nessa idade que a gente tem um pouquinho de vergonha de estar, né, com Deus e tal, essas coisas assim, de estar buscando as coisas de Deus, porque parece uma coisa para velho. Mas se a gente for... É um lugar que normalmente, assim, tem muitos encontros, são uma idade muito movida à emoção, movida a choro e tal, problemas com pais e tal. É muito aquilo ali, né? Então, a gente precisa ser canalizar essa tanta força, tanta intensidade que tem dentro do adolescente, do jovem, assim, precisa ser canalizado a algo, né? E muitas das vezes são canalizados a algo errado, porque é uma idade também de curiosidade. E as pessoas, quando canalizam isso para curiosidades, no caso de drogas, bebidas, essas coisas assim, dentre outras, né? As meninas começam a namorar muito cedo, né? Tem essa ânsia de encontrar o amor verdadeiro com 15 anos de idade, ainda mais hoje em dia. E os meninos não querem saber de nada, os meninos já é por outro caminho, e aquelas frustrações. Então, é muito humano aquilo, né? São expectativas muito humanas que colocam pessoas humanas. E é uma idade muito cheia de conflitos dentro da adolescência em si. E por isso, né, eu falo da adolescência em si, porque hoje em dia é o que eu mais encontro, assim, né? Tem pessoas mais velhas que se suicidam? Tem. Mas a faixa etária que fala mais suicídio, que faz mais mutilação. Eu tenho até uma aluna de catequese que outro dia os status dela era como se fosse normal. Um monte de braço cortado, um monte de coisas. Então, por exemplo, assim, falta o quê, né? Sim, falta Deus, né? Falta um sentido, é verdade. E você usou, né, um termo assim sobre também a falta de esperança. Isso. E aí eu lembrei agora de um santo também de devoção nossa, né, Dagmauro? Que ele dizia sobre os jovens. Uhum. Ele falou direto para os jovens, né? No Brasil, um dos seus primeiros pronunciamentos era colocando essa esperança, né? Ou seja, falando para os jovens, deixando muito claro que a esperança do mundo, do Brasil, estava neles, né? Porque transformar o seu presente agora, porque você é a esperança do mundo, do Brasil. Então precisaria que eles assumissem isso agora, não deixassem para o futuro, né? Uma responsabilidade, né? No Sim. caso. É como se... Outro dia eu estava vendo uma live que falava da logoterapia, que era dar sentido às coisas, né? Então, dar sentido. E quando a gente não tem esse sentido, não tem um caminho, não tem algo que aponte para nós, a gente fica perdido. E tem uma frase que fala, né? Para quem não sabe aonde vai, como é que é? Para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. E fica meio aleatório mesmo, assim, né? E muitas das vezes a gente se perde com as conversas, se perde com as amizades, se perde naquele... É muita informação para pouco tempo, para pouca idade, né? É um mundo assim. Então, e ainda mais porque a educação, uma coisa é quando a família, o adolescente, a criança é educada de berço dentro da igreja e tal, assim, mesmo assim encontra os conflitos, encontra as dificuldades, assim, mas ela já tem um direcionamento para onde correr. Agora, quando é a Deus dará, assim, né? Quando o jovem não tem uma familiar, quando o problema já vem de lá da raiz, assim, há consequências maiores, né? Eles perdem o sentido muito rápido, muito fácil, eles são frustrados mais. Realmente, que a gente citou alguns jovens, né? Que a nossa igreja é tão bonita que tem santos que encaixam em cada personalidade, né? Mas parece que a igreja, Deus caprichou na vida dos santos jovens. E eles deixaram os exemplos assim para cada jovem.
né, o exemplo de resposta, né, o exemplo de ouvido, o exemplo de estar atento à voz de Deus, à vontade de Deus. Então, acho que a vida dos santos é um apoio muito grande, né, para a gente responder a esse chamado. É uma inspiração. A gente conversa, partilhando com os meninos no programa, né, do Amigos do Céu, a gente fala muito disso. E a gente vê também como santos como, tipo, como você disse, um apoio e também como uma certeza, eu também posso, né, uma distância diminuída, principalmente agora com o Carlos Acutis lá, que vai ser beatificado aqui. Você fazer as contas aí, ele dá quase a minha idade. Se ele for mais velho que eu, é 1 ou 2 anos. E, tipo assim, a santidade é para ontem, né? É para hoje, para agora. E transformar também, né? Numa coisa assim, na certeza de que Deus me ama da forma que eu sou, né? Santa Teresinha fala, né? Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Quando a gente se encontra dentro do nosso chamado, dentro da igreja, porque você concorda comigo que N santos tiveram personalidades diferentes, mas cada um tem a sua missão separada. A minha missão é a minha missão. A minha missão, a missão de Nossa Senhora é a missão de Nossa Senhora. Ela foi enviada na Terra para ser mãe do Salvador, para ser a primeira apóstola, discípula missionária de Cristo ao vivo. Eu não posso cumprir a missão dela, mesmo que eu seja apaixonada por ela. De Santa Teresinha era carmelita, missionária, com alma missionária, intercessora dos missionários. Eu amo Santa Teresinha, mas eu não posso ser uma Santa Teresinha. Eu vejo nelas uma inspiração para que eu reconheça e descubra o meu chamado particular, a minha missão particular, para, né, quando chegar no céu, eu falar, Senhor, eu fiz tudo aquilo que o Senhor... descobrir como eu tenho uma frase que eu falo muito, eu fui aquilo que Deus quis que eu fosse. Então, mais ou menos isso. Sim, eu percebo a bondade de Deus na vida dos santos, porque Deus deixou para eles só a decisão, né? E parece que Deus foi fazendo o restante, né? E é importante que os jovens saibam disso, que a santidade não foi feita para alguns, ela é natural dos filhos de Deus, né? Então precisa que a nossa resposta seja sim, Senhor, eu quero. E se isso for verdade, se for verdadeiro, se for lá dentro, Deus faz o restante. Deus se encarrega, né, das outras coisas que vão surgindo no caminho, né? É igual Moisés, né? A gente põe o pé e Deus faz o resto. Eu vou abrir o mar, a gente coloca o pé lá e Deus abre, né, o mar. Mas é uma decisão que o mais me encanta nos santos, principalmente quando eu leio nas histórias, que muitas das vezes a gente vê a história por cima e acha que sempre foi assim, né? Mas muitos santos tiveram sua conversão. Um dos livros os livros mais lindos que eu já li foi o de São Francisco de Assis. E ele conta lá, ele ouviu a voz de Deus por 3 vezes. Por 2 vezes. Na primeira vez ele ouviu decididamente, né? Estava encarcerado. Nossa, eu vou, que não sei o que, Deus me chamou, eu vou. Quando ele saiu da prisão lá, da guerra, que ele tinha voltado, quando ele saiu da prisão, que ele chegava ali, ele ficou assim, deslumbrado. E ele era falante, ele era conversador, ele atraía multidões. E ele se perdeu naquele momento. Aí, né, se perdeu, tinha esse vazio profundo, que não sei o quê, não tinha aquela coragem, aquela decisão, e depois, na segunda vez, da mesma forma, ele estava uma enrascada, numa tristeza profunda, lá assim, eu vou, na hora do desespero a gente vai mesmo, mas a gente cai. E na terceira vez, né, ele foi simples, não, agora é real, né, eu não sei até quando, mas eu vou. Então, por exemplo, Deus nos chama, não é só uma vez, né, Deus está nos chamando a todo momento. Um dia eu dei um passo maior, mas Deus já tinha feito esse chamado para mim há mais tempo. Da mesma forma que é para todos nós, né? Deus nos chama diariamente. Todo dia há sempre o que mudar, todo dia há sempre o que deixar para trás. Então, o que eu acho mais interessante é essa, né? Porque Deus não desiste. Aí quem desiste da gente é a gente mesmo. Um dia eu estava um amigo meu, ele tem uma camiseta que eu fiquei apaixonada. Ele escreveu assim: Jesus não desiste de ninguém.
quando eu coloquei assim, cara, mas é verdade mesmo, Jesus não desiste de ninguém, não desiste de mim, né? A todo momento, para quem está escutando agora, a todo momento Deus nos faz um convite, Deus não desiste da gente. Deus não desiste, e é uma busca diária, como você falou mesmo, né? É dia a dia a nossa busca pela mudança de vida, pela nossa conversão, pela nossa missão, pelo nosso crescimento espiritual. A gente vai dar um pequeno intervalo e a gente volta com essa conversa que está muito boa. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim, ser todo teu é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Como os santos tiveram a sua história, o seu exemplo, nós também, cada um de nós temos a nossa história, temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades, as nossas batalhas, a nossa realidade. E aí, Tayana, nós queremos saber um pouquinho de sua história, de suas lutas espirituais, suas batalhas aí, suas dificuldades e suas vitórias também. Amém. Então, sou católica de berço, né? Batizada, primeira comunhão, crisma, tudo bonitinho. Só que a gente tem, né, na nossa adolescência, como a gente estava comentando antes, nessa falta de centralização. Por graça de Deus, né, minha mãe sempre perseverante na fé, na igreja. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 11 anos de idade. Desde lá para cá ficou muito eu, minha mãe e minha irmã. Meu pai saiu, né, de casa. Enfim, ficou nós três lá, né? Muitas dificuldades. Minha mãe foi um grande exemplo para mim, né? Porque minha mãe, ela não casou de novo, ela dedicou a vida dela inteirinha. A partir daquele momento, ela com 32 anos, dedicou a vida dela até hoje, ela dedica a vida pra gente. Então, ela é um dos maiores exemplos para mim, é a pessoa que mais rezou para mim na minha vida, eu acho que é ela. Mas, enfim, né, nessa parte da adolescência foi um período bem difícil, período de readaptação, né, período de grandes dificuldades em casa. Então, e um período de muitos questionamentos, né, porque a gente se pergunta, se passa, né, como que funciona. Eu tinha uma culpa muito grande dentro do meu coração, porque devido ao fato de que meu pai não dava muito certo quando eu era criança. E aí, né, eu ficava aqui. Quando meu pai foi embora, automaticamente a gente quer saber, quer ter uma explicação. A gente tem uma sede, um motivo de explicação, né? E dentro do meu coração eu tinha dentro de mim que a culpada era eu. A culpada era eu porque às vezes eu não fazia aquilo que ele queria, ou porque eu não era do jeito que ele queria. É aquela coisa de criança, que a criança quer uma explicação, então é mais fácil a gente se culpar e se condenar. Então, mas eu cresci numa mentalidade que, tipo assim, né, já tá todo mundo sofrendo demais, eu não posso sofrer por causa disso. E eu vinha, né, tentando ser uma boa aluna, tentando ser uma boa filha, tentando trabalhar, estudar e tal, essas coisas. Quando chega na adolescência, né, é aquilo que falta, né, a menininha, ela sempre quer arrumar
um namoradinho, ela quer namorar e tal, aquela coisa. E vai se envolvendo, né? Envolve com pessoas que não é... A primeira coisa que a gente faz é arrumar alguém que a mãe desaprova totalmente, né? Por completo. Né? Acaba que a gente tem essa coisa, assim, e essas pequenas frustrações, essa coisa de adolescente, né? Essa busca de preencher esse vazio com alguém. Então, a princípio, eu lembro que eu tinha 15 para 16 anos, eu queria casar. Eu achava que a solução dos meus problemas era um casamento. Como que eu ia casar? Eu lembro que eu trabalhava na locadora e eu ficava assim, gente, eu preciso casar. Eu tô velha, eu preciso casar. Porque se eu casar, vou poder ficar em casa, que não sei o quê. Pensava assim, uma visão distorcida, porque eu queria, alguém que transferir uma responsabilidade ou um vazio que eu tinha diante daquilo, né? E quando nós somos carentes, assim, colocamos a nossa esperança em pessoas, a gente se frustra, se decepciona. E à medida com que a gente se decepciona, a gente sempre responde a algo. E eu sempre respondia... Por um lado, eu sempre respondia bem, mas por outro, não. Eu tinha umas duas versões. Né? Nessa primeira vez, decepção, eu lembro que eu grudei na igreja. Foi a primeira vez que eu rezei de verdade. Assim. Eu lembro que eu fazia a primeira vez que eu fiz um cerco de Jericó, que eu rezei e tal, assim, porque era o caminho que eu tinha. Naquela esperança de que, assim, realmente, né, não é... Deus faz todas as coisas, mas não é um conto de fadas a vida, né? Ele não vai fazer aquilo que você quer do jeito que você quer. Ele vai fazer da forma, né? Ele me trouxe para de lá fazer, né, a forma com que eu seguisse. Eu lembro que era assim. E eu lembro que com 15, 16 anos eu também fiz o SEGME, né? Nossa, eu fiquei super encantada, né? Chorei demais. Não pode contar, né? Porque a gente não sabe quem está assistindo. Não pode dar. Chorei muito, tive um encontro com Deus, assim, profundo dentro do SEGME. E sempre batia aquela coisinha assim, nossa... na primeira vez, nossa, mas precisa de estudo mesmo para seguir a Deus de perto, que não sei o quê? Será que precisa mesmo? E aquilo dentro do coração, não. A minha realidade é qual, né? A minha realidade é eu vou à missa aos domingos, os meus amigos também são assim, final de semana vai em festa, procura alguma coisa. Dá para ser jovem e ser assim, né? Não precisa desapegar, não precisa de tudo. Eu não quero ser igual a eles, não. Eu só quero seguir a Deus do meu jeitinho aqui. Eu amo Deus do meu jeito. Então, aquela coisa assim, já senti aquele chamado dentro do coração, mas aquela coisa assim, eu não vejo ninguém. A princípio, eu não tinha um exemplo, assim, de vida a seguir, assim, alguém em quem eu me espelhasse, assim, não tinha conhecimento de vida de santo, então pensava que, por exemplo, não era para mim. Era para mim, eu sentia um chamado, mas não era. E à medida com que eu passava, como eu gostava muito de trabalhar, eu gosto muito da bagunça, né, gente? Eu fico no meio da bagunça. De jovem, de conversar, de alegria. Então, aonde estava, né, eu também estava. Então, foi naturalmente, né, eu me enganjei dentro do SEGME mesmo, assim, sabe? Comecei a trabalhar nos encontros, comecei a sair para rezar com os meninos, mas também, né, fazia as mesmas coisas de jovens. Os jovens, na realidade, é a nossa paróquia, que, por exemplo, era festa do divino, rancho, essa coisa que eu, assim, né, não tinha necessidade do vestir. Para mim, aquela coisa assim, eu estou na igreja, estou lá e tá tudo bem. Ainda Jesus não era o total centro, né? Nem tinha essa compreensão do para que Jesus chamava, do que Jesus chamava, né? Como eu te disse, a realidade que eu vivia era completamente diferente. Então, eu não sentia aquela coisa, né? Mas, à medida com que a gente vai entrando e se entregando, porque eu sou uma pessoa intensa. Se eu estou trabalhando na igreja, eu estou trabalhando. Se eu estava servindo aquilo ali, da mesma forma, eu tenho essa discrepância dentro do mundo. A maneira com que eu me envolvia dentro das coisas do mundo, eu me envolvia com profundidade. Então, não tinha aquele meio termo. Não tinha eu era em cima do muro porque eu queria fazer as duas coisas, mas eu fazia as duas coisas com intensidade. Quando tinha encontro, eu estava firme, eu estava rezando, cerco de Jericó, eu estava aqui na missa e tal, essas coisas assim. Não tinha um hábito da oração diária e tal, essas coisas assim, mas... E quando estava no mundo, estava vivendo loucamente, bebendo, já me envolvendo com tudo que aquilo que o mundo me proporcionava na época, né? Saindo, ficando com rapazes, beijando e tal, essas coisas assim. Da mesma forma, porque na minha mentalidade eu estava certo, não tinha algo errado assim. E à medida que as coisas foram acontecendo, né? Eu fui me decepcionando também dentro da igreja. Por quê, né? Porque eu pedi algo para Deus e Deus não me deu. E eu era muito birrenta. Eu sou uma pessoa birrenta.
Viu? Não morri ainda, não sou santo, não fui pro céu, porque eu sou birrenta. E à medida com que eu pedi algo para Deus, ou eu queria alguma graça assim, aquilo não acontecia na minha vida, eu meio que falava assim, tipo assim, também vou fazer do meu jeito, né? Então eu quero do meu jeito. Um dia eu ouvi uma frase que tocou no meu coração. Pedro, quando quis fazer do jeito dele, fez tudo errado, né? Tayana, quando quis fazer do jeito dela, fez tudo errado. E aí era muito assim, dos meus 15 até os meus 23 anos, 23 e pouquinho, quase 24, eu era desse jeito. Me entregava, quando tinha algo da igreja, me entregava com profundidade, né, para aquilo que Deus me chamava. Cada vez que eu me aprofundava mais em encontros, eu sentia um chamado maior, mas até tentava mudar por uns 3, 4 meses, assim, aquilo assim, mas no andar da carruagem eu me desviava. E sempre, né, quando parece que as coisas não estavam do meu jeito, do jeito que eu queria com Deus, né, eu ficava assim, Senhor, eu vou fazer do meu jeito, eu quero assim, que não sei o quê, por que não é assim, né? Eu já briguei altas vezes com Jesus no Santíssimo, eu quero desse jeito, por que não pode ser do meu jeito e tal, assim, virava e fazia daquilo da forma do meu jeito, né? Então, das últimas vezes com que eu fui me aprofundando, sem direcionamento, nem nada, assim, né? Levando desse jeito, eu me machucava. Cada vez que eu entrava de baldada. Eu entrava fazendo mais coisas erradas, eu entrava me rebaixando a mais coisas que o mundo pedia. Eu tinha uma necessidade de agradar a todos e a todo mundo, aparentemente, fisicamente, né? Eu queria ser aquela pessoa um desvio de personalidade, assim, que eu falo assim, né? Eu era aquilo que o outro exigia de mim. Então eu não era Tayana, assim, né? Se eu estivesse andando com uma pessoa que bebia todas, eu era a que mais bebia de todas. Se eu estivesse andando com uma pessoa que saía, que beijava todo mundo, eu era a que mais beijava com todo mundo. Então, tipo assim, você fica mais bonita de cabelo liso. Eu era aquilo que o outro queria. Eu nunca me consultava primeiro, eu não sabia o que Deus queria de mim. Eu era tipo uma escrava dessas coisas, de padrões e tal, assim. Eu fui me escravizando dentro disso, né? Uma das coisas mais que eu mais questionava, né, é que até os meus... Eu perdi a virgindade, eu tinha 22 anos, já estava mais 21 para 22, eu acho, não sei. E aí, o que aconteceu? Porque eu não me encaixava na minha sala de faculdade, para todo mundo era normal, e eu me sentia fora daquilo, né? Eu me sentia fora de um padrão, assim, eu me sentia fora da realidade. Parece que aquilo que eu estava não me cabia. Eu precisava, de alguma forma, me encaixar para estar no meio deles, assim, sempre faltava algo, eu olhava em mim, sempre faltava. Então, até isso eu comprometi, né? Eu perdi a virgindade por conta disso. Fui conhecer pessoas que não tinha nada a ver comigo e que eu nem tinha nenhum sentimento, assim, só para me parecer um pouco com aquelas pessoas que me rodeavam, com aquelas pessoas, né? Então, a cada vez mais que eu me afastava de Deus, eu mergulhava mais no mundo, assim, eu me descia mais, eu descia o meu padrão mais nas exigências do mundo. Por isso que a gente estava falando no começo dessa escravidão, porque a gente busca essa escravidão, assim, de eu preciso agradar alguém, eu preciso ser alguém, eu preciso estar alguém, mas a gente faz isso, o oposto, o contrário, porque eu não tinha como princípio, como base Cristo aquilo, né? Faltava algo, eu queria preencher com algo e eu não sabia mais o que fazer. Foi quando eu fiquei assim, né? Por volta, e eu lembro que em 2016 foi um ano que foi um dos anos mais difíceis, assim, em questão de para mim, assim, foi uma mudança drástica, porque até então a faculdade me segurava, porque final de semana eu ficava mais quieta, estudava alguma coisa assim, tinha estágio, tinha que trabalhar e tal, assim. Mas quando eu me formei, ficou parecendo aí que ficou um vazio por completo, né? Tipo assim, agora eu terminei os estudos, eu lembro que quando a gente era criança, a gente brinca aqueles brinquedos. O que você vai ser com 22, 23 anos, né? Na nossa cabeça a gente ia estar casada, com filho, ia estar morando num castelo da princesa, da Cinderela lá. E eu com 22 anos eu tinha terminado a faculdade, voltado para Pirenópolis.
E eu não sabia, né? Eu não tava namorando, não tava nada. E naquele vazio, assim, eu lembro que eu tinha uma amiga que a gente era muito juntos. Na época ela começou a namorar e a gente afastou. Eu fiquei completamente perdida ali, assim, naquele momento, assim, sabe? Eita, no que é que eu me apoio? E foi aí que primeiramente, eu me afundava cada vez mais. Primeiramente, eu me agarrei com bebida. Eu bebia muito, eu saía muito, eu não tinha aquele tempo de ficar dentro de casa e tal, assim, parece que eu não queria parar para pensar na vida. Eu chegava do trabalho, emendava o dia com a noite, tal, aquilo ali eu já fazia na faculdade, mas depois que eu me formei, foi pior ainda, foi ladeira abaixo. E aí eu lembro que eu queria namorar com o rapaz, eu me frustrei com o rapaz, assim, aí eu queria descontar toda a raiva que eu tinha da pessoa, tudo que as pessoas faziam comigo, eu descontava em mim mesmo. Então eu descia ladeira abaixo, foi descendo, descendo, descendo. E eu lembro que no final, eu lembro que era mais ou menos no final de setembro de 2016, eu cheguei numa festa, eu já estava cansada já, sabe? Eu cheguei numa festa, eu estava numa festa de Corumbá, e aí eu ainda brinco que Deus me chamou ali. Eu estava numa festa e aí eu já em N projetos de relacionamentos frustrados, naquela busca incessante de preencher algo com alguém, naquela carência, né? Eu lembro que eu cheguei numa festa assim já cansada porque eu tinha trabalhado o dia todo. E aí eu tô lá de boa na festa e fui conversar com um amigo. E quando eu conversei com um amigo, uma pessoa com a qual eu já tinha me relacionado, chegou na frente lá e eu não tava nem conversando com ela, né? Ele pegou e jogou do nada um copo de cerveja em cima de mim. E na hora, assim, sabe, parece que eu acordei. Na hora foi um estalo, assim, foi um estalo, assim, e foi ali que eu falei assim, cara, tá tudo errado. E aí eu voltei, né, pra casa, assim, sem saber o que fazia. Eu lembro que eu acordei no outro dia, pensando, refletindo, né, e eu falei pra Deus assim, Deus, muda a minha vida. Fiz uma oração deitada, todo mundo tinha saído para trabalhar e eu estava deitada no colchão da minha casa. Falei assim, Deus, muda a minha vida ou me leva, porque eu não vejo mais sentido. E de lá para cá, assim, foi uma simples oração. Foi aparecendo, o Senhor me chamava cada dia mais, assim, né? Eu fiz essa simples oração que parecia ser da boca para fora, algo assim espontâneo, né? O Senhor foi me chamando, me enganjando a lugares. Eu já conhecia a consagração à Nossa Senhora, já tinha tentado me consagrar por 2 vezes, porque eu já era devota. Mas eu coloquei toda aquela esperança, a minha última esperança foi, eu falei assim, já sei quem pode me ajudar, a Nossa Senhora. E eu lembro que eu estudei o tratado por 3 meses, escondida, porque todo mundo, tipo assim, se eu falasse, o povo falar que eu tava doida, porque eu tava tão no mundo, tão vivendo aquelas coisas, tudo que o mundo oferecia, assim, que se eu falasse pra alguém ia me desencorajar, ia jogar um balde de água fria, mas eu coloquei a minha última chance nas mãos de Nossa Senhora. Eu falei, Nossa Senhora é a senhora que vai me tirar daquilo. E aí foi, né, eu estudei em segredo, fiz as preparações quando faltava uma semana, que eu contei para as pessoas, e mesmo assim teve gente que me ligava de tudo quanto é lugar, você tá doida, que não sei o quê, isso é muito sério e tal, assim, eu falei, não, eu vou. E o que mais me chamava dentro do tratado era a radicalidade, né, a deixar o mundo. Primeira meditação é deixar as coisas do mundo. E quando foi deixar as coisas do mundo, nessa preparação, eu sentia que era meu primeiro chamado foi aquilo, deixar. E eu lembro que eu cheguei em casa, senti um chamado muito forte a jogar as minhas roupas todinha. Eu queimei as roupas curtas, as roupas decotadas e tal, assim. Não sabe, parecia que eu estava doida mesmo, assim, sabe? Mas foi aquilo que me motivou. E foi dentro do tratado. E quando foi no dia 8 de dezembro, eu me consagrei a Nossa Senhora, né? E dali para cá a minha vida mudou. Foi aparecendo... Fui me entregando ao servir, né? Foram aparecendo coisas. E depois, logo em seguida, eu conheci e fiz uma experiência com jovens sarados lá em São Paulo. E me doei, né, para a missão até agora, né? A gente tem um compromisso até outubro, né? Eu tenho certeza que eu vou estar lá, mas depois, assim, a gente está rezando ainda para ver o que Deus quer.
E nesses 4 anos, assim, tudo foi apresentado nas mãos de Nossa Senhora, né? Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje, né? Trabalho foi por ela, dignidade, eu falo assim, que Deus me devolveu a Tayana, né? A Tayana que ele criou para ser, que ele queria, que tinha aquela inocência de lá de 12, 13 anos, né? Aquela Tayana de antes. Deus me devolve a cada dia né? Essa certeza de ser aquilo que Deus me criou para ser. É assim, né? Essa busca, quando eu encontrei com Jesus, assim, né? Através de Nossa Senhora, pelas mãos de Nossa Senhora, foi a última vez que eu lembro que foi a última chance que eu me dei não, né? Que eu acho que Deus me dá chance todos os dias, mas que foi aquela que eu tinha apostado em Nossa Senhora, e eu não perdi a aposta, né? Porque Nossa Senhora, ela me ergue, assim, me levanta todos os dias. Eu sou muito, assim, é por ela, é com ela, eu vejo a mão dela em especial na minha vida, e com ela fui crescendo, né? Aprendendo a rezar, entendendo, né? Tentando buscar mais a Deus, conhecendo, e tudo que eu tenho hoje, né? Quem eu sou hoje, eu devo a ela, né? A Nossa Senhora, né? A Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. E essa é a vida do cristão, né? A gente percebe aí Deus com a sua paciência, Deus sempre do lado, não desiste, né? Ele permite que caminhemos em caminhos que às vezes machucam, deixam marcas, mas com certeza nos torna mais fortes, né? Mais decisivos. E quando tomamos essa decisão e quando fazemos aquela oração, Senhor, cuida de mim, muda a minha vida, né? Me dá um novo caminho. E essa oração ultrapassa o telhado, as nuvens, e Deus, a resposta dele é imediata, né? Por causa dessa decisão. E assim, vamos nos transformando a cada dia. É importante sabermos que essa luta, ela não tem um fim aqui. Ela é até o dia do grande encontro. É o dia de contemplarmos Deus face a face. Lutando para aprimorar cada vez mais os nossos costumes, os nossos hábitos, né? Adquirir maiores virtudes, abandonar defeitos que ainda temos. Mas é importante saber quem somos realmente para identificar esses defeitos e encaixar virtudes, né, nesses lugares. Essa é a luta. Somos chamados a essa luta, né? Então essa decisão cabe a nós. Estamos diante dessa resposta. É você que dá. É uma decisão sua, da sua liberdade. Ninguém toma essa decisão por nós. Os nossos pais rezam, desejam profundamente, mas essa resposta é nossa. Quero agradecer você por participar conosco nessa noite de hoje, por compartilhando a sua vida, o seu testemunho. Pedir a Nossa Senhora do Rosário que continue te dando forças, te abençoando, que você, além de ter entregado a sua vida a ela, também a missão da igreja, com o seu exemplo de mostrar para os jovens quanto é mais a gente se completa, quanto a gente é mais feliz estando ao lado de Jesus, colocando Jesus em você. Com certeza, né? Quando eu aprendi, ainda falo muito, né? Assim, que o mundo é o de menos que a gente tem que deixar, o que a gente tem que vencer é nós mesmos todos os dias, né? E a conversão é diária. As minhas primeiras orações, assim, eu preciso, até de vez em quando eu lembro dela. Senhor, me deixe cair hoje, não. Porque muitas das vezes o povo dava 6 meses. Daqui 6 meses a Tayana vai voltar, ela não vai aguentar uma festa do Divino, ela não vai aguentar um rancho, ela não vai aguentar isso. Né? Então, são lutas diárias que a gente vence, né? E o maior inimigo da gente é a gente mesmo. Quando a gente consegue ter esse desapego das coisas do mundo, que a gente vai descobrir quem que a gente é, quem é os defeitos da gente, né? E Jesus vai nos clareando a isso, né? A oração, Deus vai nos mostrando, vai nos guiando nos caminhos,
né? Que a porta do céu é estreita, né? A porta do céu é estreita, é difícil sim, mas vale a pena, né? Não tem um dia com que eu não agradeça a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Não tem um dia que Senhor, que eu pense assim, né? Onde estaria eu se não fosse teu amor, Senhor? E não tem como, né? Jesus deixar de ser o centro. E a gente cai, a gente vacila mesmo dia a dia, a gente peca mesmo, nós somos pecadores. Mas Jesus nos busca, né? Ele tá ali segurando a nossa mão, tá firme, como centro mesmo. Então, assim, é algo que a gente vai crescendo, né? Não sei explicar, assim, bem como que funciona. Eu sei que Jesus tá lá e Ele tá chamando a gente todos os dias, a todas as horas. A gente rega, como é que fala? É que a gente tem que, é um chamado, quando a gente ouve o chamado e a gente toma a decisão, a gente não pode parar só ali. A gente tem que alimentar esse chamado todos os dias, né? Como a gente alimenta? Rezando o terço, buscando o terço, lendo a Bíblia, comungando, confessando diariamente, buscando ajuda espirituais e amigos que buscam, é o que eu mais falo, assim, né? Eu pensava que eu ia voltar para a igreja, eu ia ter sozinha. Ainda falei para Deus assim, eu aceito ficar sozinha, porque ninguém quer vir comigo mesmo, né? E encontrei um monte de gente que estava caminhando para o mesmo caminho que eu. E hoje em dia, né, eu sou uma pessoa que eu sou rodeada de pessoas, então, eu vou cair. A família é grande. Jovens, casais, gente de todas as idades que está ali para estender a mão, para nos ajudar, né? Sim. Então vamos nos unir cada dia mais com essa igreja bela, com essa igreja cheia de histórias, com essa igreja rica, de tudo quanto é coisa para nos ajudar, novenas, os sacramentais, as Livros. Mas a gente tem horário, né? A gente tem que terminar. E eu quero agradecer você que ficou com a gente até aqui, né? É o final do programa, que rezou com a gente, que acompanhou com a gente, que sentiu com a gente toda essa alegria de ser de Deus, toda essa alegria de ter Jesus e Maria com a gente. Eu agradeço também hoje a Janine e o Vinícius por ter nos acompanhado tão bem, né? Por ter, porque a música também faz parte, ela edifica, ela também nos ensina, nos instrui. Muito obrigada, jovens cantores, né? E de maneira especial a Tayana mesmo. Obrigada eu. Obrigada eu pelo carinho, pelo cuidado, por me convidar, né? Sempre um prazer. Quando precisarem, estarei aqui. Não poderia deixar, né, os jovens da Pascom também, um trabalho belíssimo, os meninos, assim, versos também, parte da tecnologia, né? E já com saudades, né? Vamos nos despedindo. E amanhã tem mais. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro